Houve uma época em que as viagens transatlânticas eram um luxo reservado apenas às pessoas mais ricas e poderosas. No final do século XVIII, o navio transatlântico Queen Mary era conhecido como o mais elegante e sofisticado de todos, transportando uma tripulação dedicada a passageiros de elite, de uma parte do mundo para outra. Mas uma viagem específica do Queen Mary mudaria para sempre a vida de todos a bordo. A tripulação incluía o capitão Roberts, um homem experiente e sério, engenheiro-chefe Thomas, que dedicou sua vida a manter o navio seguro, e a senhora Wilson, a mordomo que garantia o conforto dos passageiros. Entre os passageiros estavam o senhor e a senhora Montgomery, uma família rica e poderosa, o senhor Evans, um empresário bem-sucedido, a senhora Thompson, uma senhora viúva rica em busca de novas aventuras. Tudo parecia estar correndo bem até que o navio atravessou um tipo estranho de radiação, uma radiação cósmica. A tripulação e os passageiros começaram a sentir-se estranhos, como se estivessem sendo controlados por uma força desconhecida. Pouco a pouco, eles começaram a enlouquecer, tendo alucinações e comportamentos irracionais. O engenheiro-chefe Thomas descobriu que a radiação havia causado uma espécie de abertura dimensional no navio, permitindo que seres de outras dimensões entrassem na nave. Eles controlavam a mente das pessoas a bordo, usando-as para perpetuar seus terríveis planos. Enquanto isso, o Sr. Evans começou a ter visões de seres monstruosos e de um futuro sombrio para a humanidade. Começou a perceber que esses seres estavam usando a tripulação e os passageiros como cobaias para experimentar sua tecnologia interdimensional. Com a ajuda da Sra. Thompson, que havia estudado o ocultismo durante muitos anos e estava ciente da existência desses seres, eles tentaram encontrar uma maneira de detê-los. Juntos, eles lutaram contra a influência desses seres e tentaram fechar a abertura dimensional antes que fosse tarde demais. Mas a cada passo eles enfrentavam novos obstáculos e seres aterradores, e enquanto lutavam, a tripulação e os passageiros a bordo começaram a sair do controle no convés. Mas a cada passo eles enfrentavam novos obstáculos aterradores, e enquanto lutavam, a tripulação a bordo começou a sair do controle, e a cada vez mais violentos e insanos. O capitão Robert lutava para manter o navio a salvo, mas a influência dos seres interdimensionais era cada vez mais forte. A situação a bordo tornou-se caótica, com os passageiros lutando uns contra os outros, e a tripulação perdendo a sanidade. O senhor e a senhora Montgomery foram os primeiros a se tornarem completamente possuídos, usando sua riqueza e influência para controlar os outros a bordo. O Sr. Evans e a Sra. Thompson juntam-se com o engenheiro-chefe Thomas. Tentaram encontrar uma maneira de parar a influência dos seres interdimensionais, mas suas tentativas foram interrompidas pelos outros passageiros, que estavam cada vez mais fora de controle. Mas enquanto lutavam contra os seres, o Sr. Evans começou a ter visões de um futuro ainda mais sombrio. Ele viu a Terra sendo destruída e a humanidade sendo escravizada pelos seres interdimensionais. Ele percebeu que se não conseguissem detê-los a bordo da Queen Mary, seria o fim da humanidade. Com esse conhecimento, o Sr. Evans e a Sra. Thompson e o engenheiro-chefe uniram forças e juntaram todas as suas habilidades para enfrentar os seres interdimensionais. Eles lutaram corajosamente, mas o número e a força dos seres eram muito maiores do que eles poderiam ter imaginado. Mas então, uma coisa incrível aconteceu. O Sr. Evans começou a ter visões de uma força ainda mais poderosa, que poderia ajudá-los a derrotar os seres interdimensionais. Ele chamou essa força de A Luz, e acreditava que ela poderia ser a chave para a vitória. A luz apareceu e com sua força os seres interdimensionais foram expulsos do navio de volta para a dimensão deles. A tripulação e os passageiros foram libertados de sua influência,
e o navio seguiu em segurança para o seu destino final. Mas mesmo depois de terem chegado em segurança, o Sr. Evans e a Sra. Thompson nunca esqueceram aquele dia a bordo da Queen Mary. Eles compreenderam que a luta contra os seres interdimensionais nunca acabaria, e que sempre estariam prontos para enfrentar a qualquer ameaça vinda do cosmos. Eles também sabiam que outras pessoas precisariam de sua ajuda para enfrentar essas ameaças. Começaram a treinar e equipar outros para essa luta. Novas equipes, novas pessoas. Com o passar dos anos, o Sr. e a Sra. Evans e a Sra. Thompson tornaram-se lendas, sendo conhecidos como os defensores da Terra contra as forças interdimensionais. E embora nunca tivessem falado sobre sua missão para ninguém, eles eram respeitados e admirados por todos que sabiam a verdadeira natureza de sua luta. Mas com o tempo, a memória daqueles eventos começou a se desvanecer, e as histórias da luta contra os seres interdimensionais tornaram-se mitos e lendas. Apenas alguns poucos recordavam a verdadeira história, mas mesmo assim a luta continuava, com as gerações futuras enfrentando as ameaças interdimensionais, sempre protegendo a Terra e a humanidade. E assim a história da Queen Mary e dos seus passageiros corajosos se tornou uma das mais aterradoras e inspiradoras histórias de horror cósmico da história, lembrada por gerações como um símbolo da luta humana contra forças sombrias do cosmos.